Estamos de volta com Nossa Opinião, esse programa gravado aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, abordando e dando opiniões dos assuntos econômicos da semana, no Brasil e no mundo. Hoje é dia 20 de junho de 2020 e gostaria de dar início a esse programa hoje com uma notícia muito boa, aliás, 3 notícias boas. Então, gostaria de convidar o nosso jornalista, autor do livro Comando Verde, uma pessoa com muitos anos de experiência, que desse uma boa notícia e um bom dia para todo mundo. Marcos Romati. Bom dia, Jim. Bom dia, Cornélio. Bom dia a todos. A notícia de hoje é que o Twitter anunciou que já está testando em algumas plataformas iOS mensagens de voz, não de texto, mas mensagens de voz. Isso é muito bacana porque a própria empresa reconhece que às vezes há algumas nuances que a pessoa que está recebendo a mensagem não capta. Às vezes a mensagem escrita passa uma sensação, né, um sentimento que não é o verdadeiro. A mensagem de voz vai acabar com esse probleminha aí. O Twitter anunciou isso, deve estar lançando para todo mundo em breve. O problema são os chatos do Twitter, poucos do Twitter que tweetam de madrugada, às 3, 4 da manhã. Agora a gente vai ter que aguentar as vozes deles. E você, Cornélio, qual é a voz aí de hoje do Brasil? Essa semana foi incrível. O Brasil tem uma notícia espetacular. O Banco Central do Brasil cortou a taxa de juros da economia e agora estamos a 2,25% ao ano. Isso nova mínima histórica. Para quem não sabe, a taxa Selic ela tem um papel estratégico tanto no controle da inflação quanto na estabilização econômica. Nesse momento, o governo, que vai depender menos, vai minimizar seu custo com a sua dívida, as empresas vão querer investir mais, consumir mais, os investidores vão procurar rendas variáveis, ou seja, investimento em bolsas, ou seja, realmente uma notícia espetacular para a Populeira. Eu concordo com o Cornélio. Cornélio, eu acho que essa é a grande notícia. Vamos debater um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E a minha notícia é o seguinte: é interessante, num país onde nós temos, infelizmente, nos Estados Unidos, 60% de obesos, desses 60%, quase 30% de obesidade mórbida. Uma pesquisa feita aqui em todos os Estados Unidos, depois desses quase 95 dias de pandemia, de quarentena, a opção das pessoas para ir trabalhar, principalmente aqui trabalhar perto, assim, 1 ou 2 quilômetros, ou é ir andando ou de bicicleta. Isso vai dar ao americano realmente uma saúde diferenciada. Isso realmente é a grande notícia para a saúde americana. Uma vez nós passamos aí com 8 anos com o presidente Obama, com a sua esposa, dando um incentivo muito grande nas escolas, trocando alimentação, exercitando. Agora os adultos estão aprendendo com as crianças e também tem aí um mar de bicicleta na rua, o pessoal caminhando, está muito interessante. Vamos começar o nosso programa de hoje fazendo uma pergunta aqui para o Marcos Romati, nosso jornalista, nosso autor, sobre a segunda fase da retomada como se diz, da recuperação econômica da cidade de Nova York, que foi o epicentro do Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Marcos, por favor. Houve uma fase inicial, né, onde os comércios começaram a reabrir. A partir de segunda-feira, depois da manhã, já, por exemplo, os restaurantes vão poder reabrir, com pessoas podendo comer dentro e fora, que quem coloca sabe que isso aí é uma das funções mais vibrantes da cidade, né? Uma das características, mais vibrantes da cidade é a questão dos restaurantes. É uma notícia excelente, realmente, que deve movimentar ainda mais a economia, não só da cidade de Nova York, como do estado como um. Eu gostaria de comentar 2 coisas bem rápidas em relação ao que você falou e ao que o Cornélio falou. Ao que você falou, eu acho que os governos perderam uma oportunidade, quando as pessoas estavam em lockdown, de incentivar as pessoas a se exercitar, a comer melhor e a melhorar o seu sistema imunológico, que isso é que vai vencer a batalha contra esse vírus. Foi uma pena que os governos perderam essa oportunidade. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, como em outras partes do mundo, ficaram muito preocupados com medo, etc., e esqueceram de educar as pessoas
nessa parte da vitamina D, do sol, do exercício, de se alimentar melhor. Uma coisa. Na questão da diminuição da taxa Selic no Brasil, que o Cornélio comenta. Aqui nos Estados Unidos, uma notícia interessante foi que a empresa Quick Loans, que é a empresa que mais empresta dinheiro aos consumidores para comprarem casas, né, por meio de hipotecas, eles vão fazer um IPO, ou seja, anunciaram a abertura do capital na Bolsa de Valores, isso no meio de uma pandemia, porque as taxas de juros aqui nos Estados Unidos também estão em níveis baixos históricos, e agora essas taxas para os consumidores baixou de 3%. Está numa média de 2,97%. Então, isso incentiva não apenas as comprarem novas propriedades, como a refinanciar as propriedades que já têm. Ou seja, a pessoa financiou uma casa, um apartamento a 5% há alguns anos e agora pode refinanciar a menos de 3%. Então, eu só queria fazer esses dois comentários em cima dos comentários de vocês. Obrigado, Marcos Romati. Gostaria só de dizer que esses 2,7% ou 3% é ao ano, não é ao mês. Exatamente, ao ano. 2,97% ao ano. É verdade, é verdade. Outra coisa, tivemos também uma notícia, um fato bem interessante, bem assim, que trouxe muita repercussão, que foram os fogos de artifício sobre o Supremo Tribunal Federal. Doutor Cornélio Diniz, o que é isso, meu amigo? Com relação a essa situação, no último domingo, nós tivemos um grupo de pessoas soltando fogos de artifício próximo à Corte brasileira. Algumas pessoas interpretaram isso como um atentado, outras pessoas apenas como liberdade de expressão. O que está certo ou o que está errado? Bom, com relação a essa situação, temos que proteger as instituições. E a Suprema Corte, particularmente, tem agido de forma inovadora, de forma inusitada. O interessante é que a divisão da Sarah Winter, uma líder de um grupo extremista, os 300 do Brasil, os 300 pelo Brasil, que tem atacado insistente a Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão de prendê-la. Inclusive, ontem, na sexta-feira, começou a prisão por mais 5 dias. Durante a semana, diversos mandados de busca e apreensão a apoiadores e colaboradores do presidente Jair Bolsonaro. Certamente foi uma resposta do judiciário. Mas até que ponto isso tem conotação política ou isso... A pergunta está para você que está nos ouvindo. Obrigado, Cornélio. Obrigado, Cornélio. Agora... Desculpe interromper, Jay, mas como jornalista não posso aceitar algumas atitudes do STF nessa semana, especialmente perseguição a manifestantes e fechamento de veículos de comunicação, usando a desculpa que eles falam, tem tanto medo da volta do militar, e estão ressuscitando a Lei de Segurança Nacional. Não dá, né? E, em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, essa semana, defendeu as pessoas LGBT. Agora é crime despedir uma pessoa ou ter algum tipo de preconceito com alguma pessoa que se diga LGBT no seu ambiente de trabalho. Isso antes dependia dos estados, e metade dos estados americanos não tinha esse tipo de proteção aos membros da comunidade LGBT. E a outra decisão foi com relação aos Dreamers, né, do programa DACA, instituído pelo presidente Obama em 2012. Esses Dreamers são crianças que foram trazidas ilegalmente para os Estados Unidos quando eram bebês ou com 10 anos e que agora têm 18, 20 e poucos anos, são médicos, são bombeiros, são professores, e o presidente Trump portá-los de volta a seus países, essas crianças que nunca tiveram contato nenhum com seus países de origem. Então, eu queria deixar aqui
o meu texto e essa comparação com o STF daqui e o STF do Brasil. Muito bem colocado, Marcos. Realmente foram duas decisões do Supremo aqui nos Estados Unidos muito interessantes. Eu queria voltar aqui para o Cornélio Diniz, esse nosso economista, engenheiro, empresário, pessoa que nos privilegia com sua presença aqui, falar sobre a saída do ministro Van Traub do Ministério da Educação. Cornélio. Ministro Van Traub, ministro da Educação, muita controvérsia, muitas situações polêmicas, muitos depoimentos polêmicos. E durante o final de semana passado, como orientação do governo federal que as pessoas ficassem em casa, ele, como gota d'água, foi para a rua acompanhando uma manifestação pró-governo. E diversas instituições foram contra isso e sua posição ficou insustentável. E então, aí do governo para a proteção da instituição. Aproveitando você aí, meu amigo Cornélio, e a prisão do Queiroz, meu amigo, outra notícia bombástica do Brasil essa semana. É interessante que as pessoas não têm todas as informações. Volto depois, o Marcos pode explicar isso para a gente. Infelizmente, você não recebe a informação correta. Excesso que já perdura há alguns anos dentro da Assembleia do Rio de Janeiro, da lei, onde existia, por enquanto, todo mundo tem a presunção da inocência, mas existia uma prática da rachadinha. O que é isso? Alguns parlamentares, eles depreciam alguns funcionários, ou melhor, ao invés de contratar um determinado, chame um outro da sua relação para que parte do seu salário seja devolvido a você. Volto a dizer, não tem nenhuma decisão judicial por isso, mas estão investigando essa situação com diversos parlamentares. Particularmente um parlamentar, filho do presidente da República, tem como um amigo pessoal, como uma pessoa que era um seu assessor, Fabrício Queiroz, que também faz parte disso e está sendo investigado. À noite da última sexta-feira foi preso, na manhã de sexta-feira foi preso, e ele estava, inclusive, na residência do advogado Frederick Wassert, que é advogado e muito próximo da família Bolsonaro. Isso cria uma situação de constrangimento para o Planalto. E, óbvio, quem é contra o governo está deitando de braçada em relação a essa situação. O processo continua, outros profissionais, outros também estão sendo intimados, mas por estar próximo ao presidente, incomoda a governabilidade do Brasil. Obrigado, Cornélio. Agora eu queria trocar um pouco para os Estados Unidos, que tem dois assuntos interessantes essa semana. O supermercado, as lojas Target e também aquela empresa concorrente da Uber tiveram uns anúncios muito interessantes. Marcos Almaty, fala um pouco sobre isso. A Target, né, que é uma espécie de supermercado, loja de alimentos que agora vende até alimentos e que é muito querida pelos brasileiros que vêm para cá fazer compras, porque realmente vende produtos de qualidade e custo muito baixo, anunciou que vai subir a $15 a hora o pagamento mínimo aos seus funcionários antes do que havia sido previsto e no meio da pandemia. Realmente uma notícia muito bacana, né? Sabendo-se que o salário mínimo aqui por hora federal dos Estados Unidos é $7,50. Então, eles estão dobrando o mínimo fornecido pelo governo federal. E a Lyft, que é a maior concorrente da Uber, como o Diego comentou, que é uma empresa que eu não sei por que não está ainda operando no Brasil, anunciou que toda a sua frota, ou seja, todos os motoristas que trabalham para a Lyft, né, vão ter de usar carros que sejam elétricos até 2030. Muito bacana essa notícia, né? Essa notícia, além de ser interessante, ela está demonstrando a tendência do mercado, onde todos os carros têm que ser
elétricos daqui a 10 anos. Impressionante isso nos Estados Unidos. Tomara que pegue no mundo inteiro. Na Europa também já está assim. Mudando de assunto um minutinho, meu amigo Cornélio, me explica, por favor, nós estamos nos Estados Unidos, aqui abandonados, recebendo só notícias pela a parte da mídia. Nós estamos no Rio de Janeiro, nós temos o ex-prefeito Eduardo Paes e o nosso governador Wilson Witzel, com problemas seríssimos. Fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. As Olimpíadas vieram para o Brasil como um grande feito para realmente mostrar o Brasil para o planeta. E diversas situações aconteceram. E mais um ex-prefeito, no caso agora o Eduardo Paes, virou réu pela Justiça Federal por irregularidades nas suas obras. Jay, infelizmente, não é o primeiro, não será o último. Concomitante, nesta semana também, agitada no Rio de Janeiro, no seu estado, a Assembleia Legislativa aprovou o início do processo de impeachment do Witzel, por crime de responsabilidade. São 70 deputados, 69 votos a favor da e um não estava ausente. Qual que é a suspeita? De compras fraudulentas e superfaturadas de equipamentos e insumos para o combate à pandemia ao Covid, com envolvimento, inclusive, da sua própria esposa. Neste momento, o Brasil tinha que estar focado em cuidar da sua pandemia. E o Brasil tinha que estar focado em olhar o emprego, em olhar a comunidade carente. Porém, essas situações políticas impedem de sobremaneira a atuação do governo estadual, do governo municipal e principalmente do governo federal. Obrigado, Cornélio. Por falar em olhar para a parte da pandemia, do Covid, a notícia de ontem, sexta-feira, é que 77 países no mundo a curva está voltando. Realmente uma calamidade, é um problema sério e eu acho que esse Covid vai ficar com a gente por muito tempo, se não eternamente, como outras doenças aí que nós estamos falando. Mudando de doença para coisas muito interessantes, tivemos um anúncio de que o Oscar 2021, que normalmente é feito em final de fevereiro, começo de março, em março, né? Foi adiado. O nosso expert em entretenimento, doutor Marcos Omar, meu querido amigo jornalista, o que você fala sobre isso, por favor? Você que é o rei dos filmes. Já fui mais, né, Di? Atualmente está difícil, porque os filmes estão bem ruinzinhos, os filmes produzidos por Hollywood. A gente tem que procurar filmes como o Lado, né, o Oceano, aliás, que ganhou o Oscar, o filme da Coreia do Sul, né, o Parasita. Não, é uma notícia, claro, não foi lançado nenhum. Durante há 3 meses que não se lança nenhum filme aqui nos Estados Unidos, acho que no mundo inteiro. E claro que o Oscar teve que realmente ser adiado, a oportunidade dos estúdios lançarem. E esses lançamentos vão começar já a partir do mês que vem, agora em julho, né? A AMC e grandes empresas de cinemas aqui nos Estados Unidos anunciaram que vão começar a lançar os filmes, entre eles Mulan, da Disney, né? Não o desenho animado, mas agora o filme. Todo mundo esperando, as famílias aí esperando, Mulher Maravilha, 1984, enfim, uma seleção interessante de filmes. E agora é esperar e ver o que vai acontecer no Oscar em abril do ano que vem. Maravilha, maravilha. Inclusive, é importante falar que as salas de cinema americanas, elas já estão reabrindo com um novo sistema. Senta um, pula 2 cadeiras, senta outro. Eu não sei como é que vai ser isso aí, não, mas realmente é um mercado bastante assim pungente, que está sofrendo muito aqui nos Estados Unidos. Aliás, infelizmente, a taxa de desemprego americana, na semana passada nós falamos sobre 44 milhões de pessoas. Essa semana apareceram filas grandes, mas grandes filas, falando de rodar quarteirão de pessoas querendo dar fazer o seu cadastro para o desemprego americano. Mudando de assunto para o Brasil um pouquinho, uma coisa muito interessante, outra notícia fantástica foi chama-se Plano Safra, um anúncio do governo federal brasileiro
através da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que está fazendo um trabalho espetacular, sobre a injeção de 230 bilhões de reais para os agricultores pequenos, médios e grandes. Meu amigo Cornélio Diniz, por favor, fale um pouco sobre isso. O Brasil realmente é o celeiro alimentar do planeta. Não tem clima melhor, terras aráveis e ainda espaço para um aumento de produtividade. Na última quarta-feira, dia 17, o governo lançou o Plano Safra 2021, 236,3 bilhões em crédito. Esse crédito é um incremento de 6,1% em relação ao plano. É justamente para promover com que as famílias, com que os agricultores e até mesmo as grandes empresas aumentar sua produtividade, porque a produção está maravilhosa, mas a gente tem as outras situações como estoque e principalmente esse produto para a exportação. O início já começa agora, dia 1º de julho, esse empréstimo a um custo subsidiado. Realmente uma excepcional notícia para o celeiro do mundo, o celeiro alimentar do planeta. Aproveitando você, Cornélio, você, como eu, como o Marcos Romati, nós somos todos brasileiros que adoramos futebol. Essa medida nova, a tal da MP 984, fala um pouquinho sobre isso, sobre o incentivo que ela está dando para pequenos e médios clubes que realmente estão passando um momento difícil nessa pandemia. Que todas as quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro faz uma live. Ele criou um meio de comunicação tentando certo ao seu eleitor ou a todos os brasileiros. E dentro dos seus tópicos, um dos tópicos que ele citou foi a MP, a 984. Lógico, medida provisória, tem todo o trâmite perante ao legislativo. A proposta é, nesse período de pandemia, ajudar os clubes. Temos no Brasil pouquíssimos clubes que têm condições de manter, ainda mais agora no momento da pandemia. É a flexibilização de alguns contratos de jogadores. Isso vai perdurar até dia 31 de dezembro. Pela Lei Pelé, os contratos estavam garantidos por pelo menos 90 dias. E agora existe mais flexibilidade por até 30 dias. Um assunto interessante, que é mexer num vespeiro, são os direitos de imagem, os direitos de arena, onde não só aquela que comprou, que em determinada situação comprou junto àquele determinado clube, agora não. A proposta é que o mandante determina quem tem esses direitos de transmissão. A proposta veio para eliminar os conflitos e, mais interessante ainda, essa transição em todos os jogos, 5% vão para os atletas. Realmente é tentar melhorar não os clubes da classe A, não só pelos clubes da primeira divisão, mas sim para todos os clubes do Brasil. Tá vendo aí? Falou aí o nosso futuro técnico da Associação Brasileira de Futebol, Cornélio Diniz, que adora futebol. Eu queria falar sobre dois assuntos importantes agora, que era a parte do o custo de um dos pacientes que, graças a Deus, recuperou-se da Covid-19 nos Estados Unidos, assustou o mundo inteiro. Depois eu queria que o Marcos Romati falasse sobre isso. Ele passou 62 dias internado, saiu e não morreu de Covid, mas quase morreu de infarto, porque a conta que chegou para ele foi 1 milhão, eu tenho um número aqui, 1.122.501,04 centavos para estar internado durante 62 dias na Covid-19 no hospital. Ô Marcos, esses números são assim mesmo? É absurdo, o cara vai pagar a vida inteira isso aí? Inexplicável, né? Esse custo são coisas assim, quem usa o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos se assusta realmente com as contas. A culpa é sempre que não, mas é um acordo entre o hospital e as empresas de seguro, então os hospitais têm que cobrar muito mais, porque
a empresa acaba pagando apenas 30%, 40% do valor total, mas a pessoa que não tem seguro e a pessoa que está interessada nos custos. Eu, por exemplo, aconteceu comigo, quando meu filho nasceu, eu recebi a conta e não entendi nada. Por exemplo, mais de $100 uma agulha. Então, são coisas assim muito estranhas. Tende a haver realmente no sistema de saúde americano, entendeu? O presidente Trump disse que ia substituir o Obamacare, foi uma promessa de campanha. Ele já está terminando o primeiro mandato e até agora não apresentou nada, zero, para substituir esse plano do Obama, que tem até agora, que não é o ideal, mas pelo menos corrigiu alguns problemas que havia anteriormente. É uma vergonha isso, Jay. Além disso, infelizmente, lamentavelmente, falando da vergonha, isso vai afetar muito as empresas de seguros. Você imagina uma seguradora que recebe 800, 300, 400 dólares por mês de um indivíduo pagar 1.122.000 por um atendimento de um cliente. Imagina se nós temos hoje, infelizmente, mais de 120.000 mortes nos Estados Unidos, mais ou menos, eu não tenho o último número de hoje, e mais de 2 milhões de infectados, é uma coisa absurda, mas tem mais ou menos 500.000 ou 1 milhão de recuperados. Esse recuperado, se for esse custo aí, quebrou todo mundo na área de seguro. Mudando de assunto um minutinho, vamos falar um pouquinho sobre a parte da abertura das salas de ginástica nos Estados Unidos. Doutor Marcos Almaty, meu querido jornalista, você sabia que agora, para você que é um fisiculturista que gosta de fazer ginástica, gosta de caminhar, de correr, você sabia que as salas de ginástica agora estão com cápsula de plástico para você poder fazer ginástica? Eu não sabia, Jay, porque a minha academia, da onde eu moro, ainda não foi reaberta, e a Academia Balho, que tem uma academia muito boa lá para os funcionários, também, infelizmente, ainda não foi reaberta, e eu estou naquele esquema de sair para caminhar, aqui, vizinhança, enfim. Cornélio, e você aí no Brasil, o que você está fazendo para se manter ativo? Interessante que academias no Brasil ainda estão fechadas e muitas pessoas estão fazendo as atividades em casa. Incrível como diversos programas e gravações pela internet ensinando e orientando as pessoas a fazerem suas atividades físicas dentro das suas casas. Realmente, a situação do Covid ainda está perigosa, certamente não chegamos ao momento de pico, então a previsão das academias ainda está distante aqui. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho depois para informar vocês que não só a ginástica em si nas academias estão voltando, também a parte aquelas esteiras rolantes também estão com divisórias, todos os supermercados estão isolados. É importante dizer duas coisas importantes para todo mundo. O seguinte: já estamos com 143 tentativas de vacinas no mundo inteiro, mas atualmente já temos 11 vacinas sendo testadas em humanos. Isso é uma esperança muito grande para todos nós, para todos humanos em geral, porque uma vez acertando nas vacinas, esse medo, essa preocupação, esse crescimento. Nos Estados Unidos, essa semana que passou, 23 estados americanos tiveram mais de que 25% de crescimento no número de contágios. Isso é uma calamidade, isso não vai acabar nunca, porque ou você tem uma vacina para realmente terminar com isso, ou não. Vamos falar agora com o nosso querido jornalista sobre o novo livro importante do ex-assessor do presidente Donald Trump. O que você achou desse, Bolton? O que você achou disso, Marcos Almaty? Jay, olha, para usar uma expressão bem popular, ele jogou farofa para usar no ventilador, viu? Ele faz acusações incríveis sobre o presidente Trump. Ele disse que o Trump, por exemplo, pensava que a FIA era parte da Rússia. Ele disse que o presidente Trump declarou que seria cool, né, bacana, legal, invadir a Venezuela. Entre outras coisas, chamou o presidente de tolo,
diz que ele não tem, que ele usa a Casa Branca em benefício próprio, tendo o povo americano em primeiro lugar. E ele faz uma acusação gravíssima ali de que o presidente Trump pedido ao presidente chinês, o Xi, né, para comprar trigo e soja dos agricultores americanos, para dar aquela impressão de que o Trump estava agilizando a economia americana e ser reeleito. Então, realmente, ele faz seríssimas. A Casa Branca, o livro deve ser lançado, acho que quarta ou quinta-feira da semana que vem, só que a Casa Branca está tentando, dizendo que ele usou ali informação secreta que, pelo contrato que ele tinha anteriormente, ele não pode usar, senão ele até é demandado judicialmente. Então, vamos esperar aí, literalmente, os próximos capítulos e ver o que vai acontecer. Faltou falar só uma coisa interessante. Todos, vou repetir, todos ex-generais que serviram no governo Trump, que já saíram como consultores ou não, têm tido opiniões bastante contrárias ao presidente atualmente. Cornélio, no Brasil, o presidente Bolsonaro sempre, todos os dias a gente assiste aqui nos meios de comunicação, bombardeado, com exceção de algumas televisões que fazem a parte jornalística, não tendenciosas. Como é que está a situação hoje do presidente Bolsonaro no Brasil, na sua opinião? É triste, porque a crise no Brasil, a pandemia do Covid, é uma crise política. As pessoas esquecem que quando a gente entra no avião, tem um piloto. Se você não queira derrubar o piloto, o avião vai cair. A gente tem que separar a parte ideológica da sua vontade do Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil. E as pessoas esquecem. Ainda bem que temos algumas instituições fortes que conseguem funcionar independente de determinadas decisões, quer seja do Planalto. As instituições funcionam ainda, mas é triste que toda e qualquer situação, toda e qualquer palavra, isso nunca aconteceu na história, a compra dele é analisada criteriosamente, quer seja para o lado positivo, quer seja para o lado negativo. A influência que os filhos têm sobre o governo incomoda, sem dúvida. Apesar dele ter vindo com a proposta de o Brasil em primeiro lugar, de tentar quebrar certas ações que existiam antes de corrupção, de paternalismo, de protecionismo, isso reflete na. Então, realmente, ele tem sofrido muito, tem tomado muita pancada todos os dias, mas ele tem reagido bem, faz parte do jogo político. E a experiência que ele teve no Congresso tem sido benéfica a isso. Confesso que eu não faria dessa forma, mas, infelizmente, essa é a situação do Brasil. Obrigado, Cornélio. A sua opinião respeitada por todo mundo e talvez até questionada por outras pessoas. Antes de nós terminarmos aqui, queria dar duas notícias assim. Os países europeus estão reabrindo seus comércios, os seus bares, tudo mais. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. E ao mesmo tempo, paralelamente a isso, foi descoberto na semana passada e virou até uma notícia mundial que em Pequim, os casos que não existiam antes começaram a aflorar e com 30 ou 40 casos que apareceram aí, fizeram aquelas filas enormes de teste. Marcos Tomati, uma opinião sobre isso, por favor. O problema é que vai ser um turismo interno, né, principalmente dentro do próprio país, as pessoas ali dirigindo praticamente, muito medo de viajar de avião, as fronteiras vão ser abertas a princípio para os países da Comunidade Europeia, mas o
filé do turismo europeu vem da Ásia, né, principalmente da China, vem da Rússia, da América Latina e dos Estados Unidos. Então, os analistas estão prevendo que os números do turismo na Europa, em geral, só vão voltar aos mesmos níveis de 2009 em 2023. Então, a gente ainda vai ver muito turismo interno aí antes de voltar à normalidade, que seria em 2023, especialistas. Isso dá uma outra conotação para o Brasil também. Isso serve para o Brasil. O turismo brasileiro, o país que é um continente, um espetáculo de país que tem belezas maravilhosas. O mundo inteiro quer ir para o Brasil para ver um monte de coisa que o Brasil tem de bom. Realmente vai dar ao brasileiro aquela vontade de conhecer um pouco mais o Brasil do que ficar viajando para o exterior, principalmente agora com o dólar nesse preço, não é, Cornélio? O brasileiro gosta muito de ir para fora do país, mas realmente aqui tem maravilhas incríveis. Estamos vendo pela TV, panfletos, empresas de turismo, hotéis, estimulando o turismo interno. Provavelmente nós temos uma oportunidade única de estimularmos de forma vigorosa esse turismo, Lençóis Maranhenses, coisa maravilhosa, a Amazônia, o Pantanal. É difícil de comentar o sul do país, o Nordeste, o Rio de Janeiro, o Angra. O Brasil tem uma rede incomensurável de locais para visitarmos. Que a gente aproveite essa oportunidade para fortalecer a brasileira com o turismo local. Maravilha. Estamos chegando então ao final do nosso programa de hoje, agradecendo aí ao Marcos Romati, ao Cornélio Diniz, essa participação, essas opiniões importantes para nós, e gostaria de pedir ao Marcos Romati para dar a dica da semana do Nossa Opinion. Bom, a dica de entretenimento, né, Jay? Isso. A minha dica dessa semana é para uma série limited series, né, que eu gosto muito, como eles chamam, que é uma série limitada, ou seja, não vai ter uma segunda, uma terceira temporada, porque às vezes as séries vão muito bem, depois se perdem em outras temporadas, né? Essa é uma série limitada que eu estava esperando estrear no Brasil, porque aqui nos Estados Unidos, numa plataforma chamada Hulu, que não tem no Brasil. Só que esse programa foi vendido para a Amazon Prime e agora já está disponível. Ela terminou aqui no dia 22 de abril. Chama-se Little Fires Everywhere. É uma história muito legal de uma mãe branca e uma mãe negra com os seus filhos numa cidade do interior aqui dos Estados Unidos, a relação entre eles, agora todo mundo nessa questão do preconceito contra os afrodescendentes, eles falam também tem uns capítulos que fala de uma mulher asiática, uma filha, que ela tem que dar adoção e depois ela tenta recuperar. E, olha, é uma série que eu recomendo, Little Fires Everywhere. Ela tem a atriz principal é a Reese Witherspoon e a outra, a negra, é a Kerry Washington, mais conhecida pela série Scandal. E a Reese Witherspoon é também a produtora executiva e ela está se mostrando uma produtora executiva sensacional. Ela já fez a produção de uma outra série chamada Big Little Lies da HBO, que é outra série que eu também recomendo, que teve 2 temporadas. Então, sugestão aí para vocês, os 8 episódios de Little Fires Everywhere no Brasil na Amazon Prime e aqui nos Estados Unidos na Hulu. Nada como ter um expert em entretenimento, né? Quem sabe a gente vai pegar dele as opiniões para quem vai ganhar o Oscar antecipado. Agora, Cornélio, por favor, a sua dica da semana. Dica da semana, principalmente para os brasileiros. Fica em casa. A curva da pandemia ainda não chegou no topo. Infelizmente, em alguns lugares está havendo uma aceleração. Está havendo agora uma maior quantidade de testes, está se provando que está realmente se disseminando. Não podemos colocar em risco a saúde dos nossos familiares. Se você tem condições de ficar em casa, fique em casa.
Gostaria só de completar o seguinte: fique em casa e quando sair, se precisar sair, saia de máscara. Não saia sem máscara, porque você, além de se proteger, você protege os outros também. E a minha dica essa semana, aproveitando o Cornélio, que acabou de falar aí a parte de ficar em casa, em função de vários golpes, vários tramóias que estão acontecendo no Brasil em relação às pessoas em casa e aquela pessoa fica ligando e falando um monte de besteira. CPF é uma coisa sua. Nos Estados Unidos, chama-se Social Security. O Social Security nos Estados Unidos, ele é mais importante do que a sua alma. Você não dá para ninguém, você não passa para ninguém, você não emprega para ninguém, você não diz para ninguém, porque você, com esse número, o cara pode comprar uma casa no seu nome, fazer um empréstimo no seu nome, comprar um carro, fazer um leasing no seu nome. E no Brasil, o cara dá CPF da entrada de prédio, de portaria, para subir em um andar. Então, pelo amor de Deus, CPF jamais. Guarde para você, seja uma coisa exclusiva sua, para que você possa realmente valorizar você. Porque senão, se eu tiver o seu CPF no Brasil e ter a chance de abrir conta corrente no seu nome, daqui a pouco você tem um processo. Você sabe, para limpar no Brasil, o processo é complicado. Olha, essas foram nossas dicas, nossas opiniões. Esse é o nosso programa Nossa Opinion, do dia 20 de junho. Nossa, já estamos em junho, né? Nossa Senhora. Em casa há 95 dias, a gente perdeu como é que está a data real do ano, já está passando meio ano, já acabou, e daqui a pouquinho, dezembro já está aí. Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado pela participação. Marcos Almaty, jornalista, autor desse livro maravilhoso, Comando Verde, espetacular, muito obrigado, aqui em Miami e lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, esse engenheiro, esse economista, esse empresário, esse empreendedor, amigo, querido Cornélio Nunes, muito obrigado e tenham uma excelente semana. E na semana que vem nós voltamos com nossa opinião nas dicas e opiniões que nós vamos ter em relação aos fatos da semana que vem na parte de economia, embora essa semana tivemos que falar alguma coisa sobre política que afeta realmente a economia. Nós estamos em todas as mídias sociais, você pode achar a gente por aí em todos os Facebooks, Instagram, no YouTube. E obrigado mais uma vez, um abraço grande. Até lá. Tchau.